Tenho agora aqui às mãos uma pergunta que é um tanto embaraçosa, porque é uma pergunta que exige muita meditação. Como poderei dar com clareza a conceituação de finito e de infinito? Realmente essa pergunta é das mais importantes, porque esta é uma matéria que muito se tem escrito sobre ela na filosofia e sobre a qual não há assim não há uma unidade de pensamento, há muita divergência. Entretanto, nós precisamos clarear aqui certos conceitos, né? Por exemplo, o conceito de limite é um conceito que tem que ser considerado antes de se estudar o conceito de infinito, porque o conceito de limite, no seu sentido mais comum do termo, significa a carência de uma ulterior perfeição no ente, de maneira que indica um ponto onde termina a perfeição de um ente. E o limite não deve ser confundido com a mera determinação, porque ela difere da determinação. A determinação é o que distingue alguma coisa de outro, mas o limite propriamente é o que estabelece uma fronteira para alguma coisa, onde ela perde, daí por diante ela deixa de ter a sua perfeição. De maneira que a finitude se concebe com aquilo que tem um limite, não aquilo que tem uma determinação apenas, mas aquilo que tem um limite, aquilo que tem uma fronteira, aquilo onde há uma carência ulterior de perfeição. Ora, consequentemente, o conceito de finito passou a ser um tema de ontologia, no qual se buscou a definição ontológica mais perfeita. E muitas foram dadas. Como para nós, para a nossa filosofia, que é a filosofia concreta, nós buscamos a definição ontológica mais perfeita possível, aquela que a finito corresponda perfeitamente, nós temos que então verificar que no conceito de finito inclui-se os seguintes caracteres. Primeiro, é um ser que é carente de ulterior perfeição. Consequentemente, é um ser limitado. Em segundo lugar, é um ser que não tem em si mesmo a razão de ser. É um ser que recebe ser de outro. É um ser cujo ser é infundido por um outro. É, consequentemente, o de um ser dependente. É um ser, portanto, ab-alio, não um ser a sé. Enquanto que o ser a sé é um ser independente, um ser que não recebe o ser de outro. Esta serviu também para ser uma das primeiras divisões que se fazem na ontologia no ser. Os seres se dividem entre seres finitos e ser infinito. Essa divisão, para alguns, é a primeira divisão do ser. Para outros autores, é uma divisão posterior. Para alguns, a primeira divisão é a de ser a sé e a de ser ab-alio. Isto é, o ser que tem a razão de ser em si mesmo e o ser cuja razão de ser depende de outro. Então, o ser a sé é um ser independente, enquanto que o ser ab-alio é um ser dependente. O ser a sé é um ser infinito, um ser que não tem limites, não tem carência ulterior de perfeição, é um ser em toda a plenitude da sua perfeição, enquanto que o ser ab-alio é um ser carente de ulterior perfeição, um ser limitado, um ser dependente. Então pode-se encontrar como características do ser infinito as seguintes. Primeiro, ser independente, ser consequentemente a sé, não ter uma carência ulterior de perfeição. E também, mais uma das características salientadas pelos filósofos antigos, é a de ter a finalidade em si mesmo. Isto é, um ser que não tende para outro fora de si, porque ele, sendo plenitude de perfeição, ele satisfaz-se plenamente em si mesmo. Enquanto que o ser finito, que é um ser ab-alio, que é um ser limitado,
que é um ser dependente, é também um ser cujo fim divide-se em dois: um fim intrínseco, um fim para onde ele tende intrinsecamente, e um fim fora de si, um fim extrínseco, para o qual ele tende, que só pode ser este ser de máxima perfeição, já que ele vai tendendo para mais perfeição como um ímpeto natural de todas as coisas finitas. Naturalmente que eu estou sintetizando matéria controversa, mas matéria que tem sua justificação na filosofia de maneira muito clara, muito sólida e também apoteticamente bem demonstrada. Quanto ao infinito, comumente nós podemos tomá-lo em dois sentidos: em sentido positivo e em sentido negativo. Em sentido naturalmente negativo, o conceito de infinito é o conceito daquele que não tem fim, daquele ente que não encontra uma finitude, que não tem um limite. No sentido positivo, o infinito é o ser na plenitude total e completa da sua perfeição. De maneira que, então, nós poderíamos também ainda considerar o infinito assim. Poderíamos dizer que seria infinito todo e qualquer ente que estivesse na plenitude da sua perfeição, sem carência ulterior de perfeição. Neste caso, por exemplo, os platônicos colocariam como infinitas as formas, porque as formas dentro de si mesmas têm a plenitude da perfeição de si mesmas. Assim, a triangularidade tem a perfeição da triangularidade. Ela não tem carência ulterior de outra perfeição que pertença à sua entitas. Quer dizer, os outros entes que não são ela não são propriamente limites dela, porque ela em si mesma é plenamente ela mesma. Esse conceito de infinito também é dado, sobretudo, pelos platônicos. Agora, o mais comum sobre o infinito, e o que salienta aqui no pedido que eu tenho aqui no papel, é a diferença que mais adiante me pede entre o infinito quantitativo e o infinito qualitativo, e também entre o chamado bom infinito e o mau infinito na linguagem hegeliana. O infinito quantitativo seria o infinito na extensão, quer dizer, o infinito que se estende quantitativamente, cujas partes estão extra partes, sem fim, isto é, sem um limite na quantidade, isto é, sem uma fronteira na quantidade. E o infinito qualitativo, sendo a qualidade intensista, por isso totalmente em si mesma, esse infinito não se extende, é um infinito que se entende, tende totalmente para si. Portanto, não é um infinito na extensão, no tamanho, mas é um infinito na sua perfeição. Quanto ao infinito quantitativo, ele é dividido em duas partes, dois tipos: o infinito quantitativo em ato e o infinito quantitativo em potência. O infinito quantitativo em potência, nós temos um exemplo nos números irracionais, na matemática, que podem sempre se acrescentar outro, ou na série, por exemplo, numérica, que podemos sempre acrescentar mais um. Este infinito em potência é um infinito que nunca alcança um limite que seja o término do seu desenvolvimento serial. Quer dizer, ele pode prosseguir sempre e sempre e sempre sem um término. É um infinito que pode ser, um infinito quantitativo que pode ser constantemente aumentado. Enquanto que o infinito quantitativo em ato seria o infinito na quantidade, que estaria totalmente atualizado. Quanto a esse infinito quantitativo em ato, ele, por incluir uma série de contradições intrínsecas, formais, intrínsecas, ele é rejeitado por todos os grandes filósofos e também por todos os grandes matemáticos. Alguns matemáticos modernos tentaram defender o infinito quantitativo em ato, mas atualmente estão abandonando, ou os seus sucessores estão mostrando a invalidade das suas afirmativas. De maneira que o infinito quantitativo em ato está descartado. É precisamente este infinito que Hegel chamou de mau infinito. E o bom infinito era o infinito qualitativo. Agora,
admite-se sim um infinito quantitativo em ato. Como naturalmente a qualidade e a quantidade são categorias, e no sentido aristotélico elas são acidentais, consequentemente um infinito quantitativamente em ato seria um infinito que teria em si mesmo a contradição em termos, porque todo ser acidental tem que ser naturalmente um ser limitado, um ser dependente, desde o momento que o acidente é um ser que se caracteriza em ser em outro e não um ser em si mesmo e por si mesmo. Desta maneira, o infinito quantitativo em ato é rejeitado totalmente pelos grandes filósofos em todos os tempos. Creio ter respondido devidamente à pergunta que me foi formulada. Vamos agora verificar as perguntas seguintes. A senhora queria perguntar? Pode fazer a pergunta, né? Tem uma pergunta, é o seguinte. Mais alto, pode fazer. Aproxime-se do microfone, por favor. Pode falar mais alto? Há uma pessoa que está perguntando por que é válido o infinito qualitativo em ato, Sim. se a qualidade é um acidente. A pergunta está muito bem feita, é uma pergunta, aliás, justa mesmo, porque realmente, quando eu expus, eu declarei que o infinito quantitativo em ato encontrava em si uma contradição intrínseca, por ser acidente. Então, essa contradição intrínseca também deveria valer quanto o infinito qualitativo em ato. O infinito qualitativo em ato, que é aceito por alguns filósofos, ele o é enquanto ele se refere à qualidade que, pelo estudo de Aristóteles, o estudo das categorias de Aristóteles, a qualidade ela pertence à forma, enquanto que a quantidade pertence à matéria das coisas. São acidentes absolutos, mas nesse sentido. Um pertencente à matéria, à quantidade, e o outro pertencente à forma, que é a qualidade. Como a forma pode ser infinita dentro da sua perfeição formal, então não é propriamente pela qualidade que ela adquiriria a infinitude, ou se justificaria a sua infinitude, mas sim pela forma. Faltou esse esclarecimento para dizer. Quer dizer, não é por ser qualitativo, ou que poderia ser infinito, mas precisamente enquanto a qualidade é referente como um acidente, pertence como acidente absoluto à forma. Portanto, o que dá validez ao infinito qualitativo em ato é a forma e não a qualidade de per si, porque nem todas as qualidades estariam aptas a ter um grau intensista absoluto, somente no aspecto formal. Eu creio que, nesse ponto, esclareci, então, a dúvida. Está satisfeito, professor? Está satisfeito? Tá bom. Muito bem, então vamos prosseguir, né?